Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises, principalmente do Flamengo no Mundial de Clubes, na Copa Intercontinental. O Flamengo que fará o seu primeiro confronto já nesta próxima quarta-feira contra o time do Cruz Azul do México. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando sobre esse jogo entre Flamengo e Cruz Azul, inclusive trazendo alguns números para todos nós podermos analisarmos esse time do Cruz Azul do México e também, lógico, o Flamengo do técnico Felipe Luiz. Aproveita, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa a notificação do sino e, logicamente, deixa o seu like. Ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. O Pereira, Rascaeta, 2 campeões brasileiros de 2025, 2 campeões da Libertadores, agora estão em Doha, no Catar. Os dois estão na seleção Bola de Prata, que vai ser assunto já aqui com os melhores do Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos para o Oriente Médio com o nosso enviado especial Renato Senise, colado nas coisas do Flamengo. Vai lá, Senise! Quem vê o ônibus do Flamengo estacionado no centro de treinamento do Al Irsal, em Doha, não imagina o sofrimento que foi chegar até aqui. 18 horas de viagem, o clube fretou um avião de luxo com assentos que viram cama para que os jogadores pudessem dormir. A ordem aqui é aproveitar cada segundo de descanso, dosar o máximo de energia possível. E claramente os jogadores estão fazendo isso. A velocidade só aumenta quando o Felipe Luiz pede. Mas o treinador sabe que não dá para exigir muito. O Flamengo, que ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro nas 2 últimas semanas, chega ao Catar tendo disputado 75 jogos no ano. 4º clube do mundo que mais vezes entrou em campo. Nos 15 minutos a que a imprensa teve acesso, além do bonito pôr do sol no Catar, deu para ver que Diogo Alves, Everton Araújo, Mikael e Wallace Yan, os 4 que jogaram a última partida do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol no sábado, chegaram e já treinaram normalmente. Com uma população de apenas 3 milhões de pessoas, o Catar é conhecido pelos modernos arranha-céus. Mas por causa da Copa do Mundo de 2022, o cenário mudou bastante por aqui nos últimos anos. Os prédios passaram a dividir lugar com os estádios de futebol. Foram 8 diferentes utilizados no Mundial, 1 reformado, 7 novos. Dentre eles, o Ahmad Bin Ali, com capacidade para 40 mil pessoas. Um dos mais sustentáveis do mundo, 90% do material utilizado para a construção foi reciclado. A casa do Al Rayyan, que tem o português Arthur Jorge como treinador, foi palco de 7 jogos na última Copa do Mundo de Seleções. Agora irá receber a partida do campeão da Libertadores contra o vencedor da Champions da CONCACAF. Detalhe, o Flamengo já disputou 24 jogos a mais que o Cruz Azul em 2025. Além do talento, será necessário usar a cabeça. Mas isso o Flamengo vem fazendo muito bem neste momento final e decisivo da temporada. E o rival do Flamengo no Derby das Américas, nesta quarta, o Cruz Azul, foi eliminado pelo Tigres na semifinal do Campeonato Mexicano. Juan Bruneta abriu o placar para os Tigres. Para o Tigres. Nos acréscimos, o Cruz Azul até empatou com gol contra do Purata. Mas não adiantou, porque esse resultado 1-1 fez com que o de desempate pela melhor campanha. E como chegam os times, então? O Cruz Azul, nos últimos 10 jogos, teve 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Aproveitamento de 57%, 16 marcados, 10 gols sofridos. O Flamengo, 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Uma reta final boa de Campeonato Brasileiro, também vencendo a Libertadores. Só 1 derrota contra o Fluminense. Aproveitamento superior, 70%. Marcou mais gols, 23, e sofreu 1 a mais em relação ao Cruz Azul. Ô Elton, como você vê esse confronto? É muito claro o favoritismo do Flamengo para você? Para mim Edu. Sabe quem treina o Cruz Azul? Nicolás Larcamón. Aquele mesmo que passou pelo Cruzeiro e que hoje
desenvolve aí os seus... Depois que saiu do Cruzeiro, ele veio do futebol mexicano, né? Treinou o Cruzeiro, ali 14 partidas, voltou para o México para treinar o Necaxa e depois o Cruz Azul. O Flamengo é um time melhor do que o Cruz Azul. É claro que o jogo ele é jogado e aí não é um chavão. O Cruz Azul tem jogadores muito experientes, tem jogadores conhecidos, inclusive, do próprio futebol brasileiro, mas é uma equipe que mostra essa instabilidade, não só pela questão dos 10 últimos jogos, né? Mas acho que até a forma do Flamengo jogar e olhar para esse Intercontinental com essa autoridade de chegar à decisão, né? Porque eu acho que não é obrigação, mas é uma tendência. O Flamengo entra em campo como favorito. O Flamengo já entrou como favorito em várias partidas dessa temporada e saiu derrotado. Então o favoritismo não entra em campo, precisa cumprir isso. E se fizer o mínimo necessário, Edu, para chegar à próxima fase, né, que são 2 antes da decisão, vai passar com tranquilidade. É até arriscado falar sobre isso, porque os cortes hoje em dia eles acabam tirando de contexto, mas repito que o Flamengo é um time que, se colocar em campo o mínimo necessário para vencer o jogo, vencerá a partida. Mas precisa ter cuidado, é uma escola diferente do que a gente tem visto no futebol sul-americano, no próprio futebol brasileiro, né, em âmbito aqui nacional. É uma competição diferente, num campo neutro, num lugar totalmente distante aqui da América do Sul. Então é um momento, né, do Flamengo colocar em prática tudo o que já apresentou durante a temporada e, se jogar o mínimo necessário, vai chegar sim à próxima fase da competição. Tom Serra, que saudades! Depois de um fim de semana distantes. Tudo bem, amigo? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite pra você, boa noite, fã de esportes. Eu vou acreditar nisso que você tá falando, tá? Eu espero que tenha sido verdade mesmo. Estava vendo, inclusive, o senhor mais cedo, né? Tá trabalhando bastante nesse fim de ano. É importante também. Mas estava com saudade também, amigo. E a gente tem uma semana importantíssima de semifinais de Copa do Brasil e, claro, ainda repercutindo o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, que terminou nesse fim de semana. Boa, temos muitos assuntos nessa segunda-feira. Vamos destacar a homenagem para o amigão Paulo Soares, que foi linda no Prêmio Bola de Prata. Um beijão para a família do amigão e para o Alex Tseng, que tão bem representou a casa, a firma ESPN. Uma homenagem muito bonita. Deixa eu dar boa noite também para o Rodrigo Jufo. Vamos lá, premiação da CBF nesta noite, elegendo os melhores de acordo com a Confederação. Polêmicas também por aí no Rio de Janeiro, né, Jufo? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edu, Elton, todos os amigos ligados no Sport Center. Acabou faz pouco tempo aqui a premiação da CBF pelos melhores do Campeonato Brasileiro. E entre os destaques aqui, os grandes personagens da noite foram os dirigentes, já que tanto os jogadores do Cruzeiro, que estão focados contra o Corinthians, e os jogadores do Flamengo, que estão em Doha, no Catar, nenhum desses dois times tiveram atletas presentes aqui, e o Cruzeiro teve 4 jogadores na seleção, né, e o Flamengo também 4 atletas. Então coube aos dirigentes dos clubes falarem com a imprensa e render muitos assuntos aí, começando pelo presidente do Flamengo, campeão brasileiro, Luiz Eduardo Batista, esteve presente aqui na Zona Sul do Rio para receber o troféu do Campeonato Brasileiro e falou sobre o protocolo que o Flamengo enviou à CBF de padronização dos gramados para o próximo Campeonato Brasileiro. E dentre esses pontos, a proibição do gramado sintético. Vamos ouvir o BAP, o presidente do Flamengo, sobre o assunto. Foi um ano absolutamente especial. Quando você planeja, quando você implementa tantas mudanças como a gente fez, e você é agraciado com os títulos que nós conquistamos, conforme planejado, é absolutamente especial. Isso foi um ano mágico para a gente. E eventualmente ainda pode ter uma cereja do bolo aí nesse fim de ano, nessa Copa Intercontinental. Então, até agora já foi um ano sensacional. E as conversas com o Felipe? Vai ficar de presente de Natal essa renovação? Como tá? Eu espero que sim. Elas estão evoluindo bem. Foram interrompidas por uma causa boa, né, que foi o Mundial. Não dá para você estar discutindo isso agora à distância. Então, o que era para estar fechado até dia 15, andou uns 10 dias para frente, a gente espera estar fechando ainda esse ano. O ofício que o Flamengo mandou hoje pedindo a padronização dos gramados para a CBF. Não é só padronização, né? Nós temos feito uma campanha importante contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios, 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. A gente fica pegando uma ideia de países que tem 10 meses por ano com gelo, que se você não tiver um campo desse, você não joga futebol.
No meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. O presidente do Flamengo falou sobre o gramado, falou sobre a renovação do Felipe Luiz, que só falta assinar aí, quem sabe após a disputa do Mundial de Clubes e Investimentos, mas o principal tópico foi sobre esse protocolo enviado à CBF para a padronização dos gramados. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já respondeu em nota oficial, dizendo que é contrária nessa posição do Flamengo, alegando fake news sobre as lesões causadas pelo gramado sintético e também dizendo que o Flamengo não tem um estádio. Quando o Flamengo tiver um estádio próprio, ele cuide do gramado. Palavras da presidente do Palmeiras. Outro dito que não esteve aqui nessa noite, Leila Pereira não esteve presente aqui nessa premiação. Outros dirigentes estiveram aqui, como o caso de Pedrinho BH, presidente do Cruzeiro, falou sobre a permanência de Caio Jorge e do Gabigol também para a próxima temporada. E também Marcelo Teixeira, presidente do Santos, que falou sobre o futuro de Neymar para 2026. Queríamos ver qual seria essa reação do Neymar, porque se foi positivo fora de campo e bem no aumento da nossa receita, mas nós também queríamos ver diretamente ele em campo. Então isso também dá um otimismo maior da maneira como ele terminou o campeonato e isso vai facilitar porque com a renovação do Neymar, que é a prioridade do Santos nesse momento, porque tudo passa pelo orçamento. Se nós temos um orçamento, é baseado naquilo que nós podemos gastar. Nós estamos conversando e negociando em busca de encontrar um denominador atual do Neymar para 2026. Há uma boa intenção por parte dele, da NR, do jogador e por parte do Santos. Isso já é um bom princípio. E agora nós precisamos exatamente nessa adequação chegar a uma conclusão financeira positiva para os dois lados. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, esteve aqui na premiação ao lado do Neymar pai. Ele confirmou que teve conversas hoje aqui no Rio de Janeiro que eles estão encaminhando para um final feliz entre o craque da Vila Belmiro e também o time do Santos. Um dos poucos atletas que estiveram presentes aqui na premiação foi o Ryan, atacante do Vasco, que foi eleito a revelação do campeonato aqui pela CBF e falou com a imprensa sobre a expectativa para esse jogo da Copa do Brasil, semifinal contra o Fluminense e também renovação de contrato, um desejo do Vasco aí de estender o contrato de Ryan por mais 2 anos, aumentando assim a multa rescisória para poder ter uma venda maior, quem sabe no ano que vem. O Ryan falou sobre esses 2 assuntos aqui com a imprensa. Como tu falou, a gente não terminou o ano muito bem, mas agora não tem tempo para lamentar, porque agora já tem jogo quinta-feira da Copa do Brasil, um jogo muito importante. A Fluminense vem com um momento muito bom, então a gente tem que pensar no Fluminense agora na quinta-feira, pensar no domingo, porque é um jogo muito importante para a gente. E dar aquela virada de chave agora, Copa do Brasil, começar do zero, o Campeonato Brasileiro ficou para trás, dar um novo ganho agora para conquistar um título que o Vasco não conquista há muito tempo, principalmente o Campeonato Nacional? Sim, com certeza, a gente tem que virar a chave. Ontem o jogo não foi um jogo muito bom para a gente. Agora, hoje de manhã a gente já treinou, agora nossa cabeça agora está no Fluminense, então, como tu falou, agora virar a chave e começar tudo do zero de novo. Só para terminar, a renovação de contrato tá perto aí? O torcedor cruzmaltino pode ficar esperançoso no Ryan mais tempo no Vasco? Tá chegando. É isso, Edu. Esses foram os highlights aqui, os melhores momentos da noite do prêmio da CBF na Zona Sul do Rio de Janeiro. Os dirigentes tomaram um foco aí dos jogadores por conta dessas ausências aqui na premiação meio esvaziada de atletas. Coube aos presidentes de clubes, então, falarem sobre os futuros e o ano de 2026, Amir. Valeu, Jufô. Obrigado. Essa mudança de calendário acabou causando isso, né? Vamos ver se nos próximos anos não temos essa ausência dos protagonistas dos jogos. Valeu, Jufô, obrigado. Em destaque também no nosso site, espn.com.br, a resposta da presidente Leila Pereira ao que a gente ouviu agora do BAP.
A nota completa você pode ler no nosso site, mas eu vou resumir aqui. Em relação à discussão sobre qualidade dos gramados do Brasil, infelizmente é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. Não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Inclusive, desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque, em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela gestão do Flamengo não passam de fake news. O Flamengo, no dia em que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. O Palmeiras tem estádio próprio e optou por colocar um gramado artificial. Lá vai, Elton, a bomba. Ó. Eu também tenho um estádio, a Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. O mais importante é respeitarmos as regras da FIFA e a integridade física dos atletas sem clubismo e sem fake news. Continua a guerra entre Flamengo e Palmeiras. Até na final da Libertadores a gente viu ali um reencontro, uma conversa mais amistosa. Nada, recomeçou com os seus presidentes, amigo. Pois é, Edu, eu acho que é uma discussão válida, a discussão sobre qualidade dos gramados no Brasil. Eu acho importante, o gramado é o principal palco do jogo, eu acho que isso precisa ser discutido, mas não dessa forma, né? Eu acho que aí já não há uma discussão, acho que é uma provocação de lado a lado de dois clubes no universo de vários outros que pertencem a esse ecossistema. É importante a gente falar sobre essa questão do gramado sintético, porque é lógico que o gramado sintético muda o jogo, né? E os atletas já falaram sobre isso. O tempo da bola, o peso do passe, a altura do kick, né? A velocidade da transição, a forma como você pisa também. Muitas coisas mudam, o jogo muda. É um jogo diferente, a gente sabe disso. Mas a gente tem, no Brasil, um país tão grande, né, com tantos climas diferentes, que você não tem estrutura para manter gramados naturais. Só que os gramados naturais, normalmente, têm tomado conta de regiões onde talvez o cuidado com uma grama seja um pouco maior. A gente tem um gramado em Curitiba, a gente tem um gramado do Palmeiras, tem um gramado do Botafogo. Você não vê gramados sintéticos no Nordeste, por exemplo, raros estádios que têm gramados sintéticos, e mesmo assim de clubes menores, porque, logicamente, é mais barato para manter, mas, ao mesmo tempo, tem essa questão do investimento que precisa ser feito. Eu acho que a conversa emperra mais na questão do debate, Edu, quando você não tem uma regulamentação, que eu acho que é importante ter essa discussão. E a regulamentação, partindo do Flamengo, não vou usar a palavra clubismo, mas eu acho que há uma provocação. Essa discussão ela precisa envolver todos os clubes envolvidos, né? Justo e esportivamente, você ter gramado sintético e natural no mesmo campeonato, há impacto comprovado em lesões com relatórios, com especialistas. Qual o limite da modernização do gramado ou desse jogo que fica pasteurizado, né, com a grama artificial? Eu acho que é uma discussão ainda muito rasa. Eu acho que é absolutamente necessário você regulamentar. Acho, inclusive, que essa questão dos gramados artificiais, elas precisam, esses gramados, eles precisam estar em locais onde há uma inviabilidade total de você ter grama natural. E aí eu não vou entrar nas questões mais dos pormenores, né? Mas a gente conversando com várias pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho, tem lugar que a incidência solar é insuficiente, ou seja, o estádio cercado por prédios, você não tem sol durante o dia no estádio, então você não consegue preservar uma grama natural. A drenagem natural em muitos estádios é inviável. Você não tem condições de ter um sistema de drenagem para todos os dias funcionarem, até porque a maioria dos estádios aqui são estádios públicos, né? Tem essa questão também. E os públicos privados, os clubes não têm incidência direta. Tem lugar que nem chove, né? A seca inviabiliza ali a recuperação do solo, então você precisa de ter uma grama. Enfim, tem a questão de temperatura, que varia de região para região. É muita coisa para se discutir e se resumir nessa troca de farpas, Edu. Eu acho que quando os clubes sentarem seriamente para discutir isso, aí sim talvez teremos um caminho mais viável, né, dessa padronização dos gramados no Brasil. É isso, tem até uma provocação assim,
infantil até, né? Que chama de gramado de plástico. É uma provocação clara, né? Fake news do outro lado e essa provocação que eu tenho estádio há muito tempo, né? Agora, o que é importante mesmo é chamar para essa discussão os jogadores, que são os caras que usam o gramado e que sentem. Muitos, a gente sabe, preferem não jogar em gramado sintético, é uma realidade, especialmente jogadores já mais veteranos, né? Às vezes se poupam. Então isso tudo tem que entrar numa discussão ampla e realista, né? Ver que tipo de material deve ser permitido. Lembrando que em 2026 temos mais 2 equipes na Série A com gramado sintético, né? O Atlético Paranaense na Arena da Baixada e a Arena Condá da Chapecoense. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está na sua reta final de preparação. O técnico Felipe Luiz deve definir ainda nesta terça-feira já a equipe titular que vai enfrentar o time do Cruz Azul do México. Há algumas dúvidas ainda na cabeça do treinador, mas é bem provável que ele repita, né, novamente aquele time que jogou a final da Libertadores da América contra o Palmeiras, né? Com uma exceção ali, lógico, uma dúvida na zaga entre Léo Ortiz e Danilo, por exemplo. Então o Felipe Luiz já tem aí uma ideia formada e é claro, né, o Flamengo vai precisar também de ter uma boa estratégia, tendo em vista que é uma partida só, né, não pode errar. Ou seja, um jogo só você tem que minimizar os erros para conseguir chegar à classificação para o próximo confronto. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!